Ok, pessoal, vamos começar, certo? Nessa nossa aula hoje, a gente vai falar sobre algumas coisas e mostrar aquela questão que eu falei para vocês, que a gente pode, com a função permissividade, generalizar a propriedade tanto de materiais isolantes quanto de elétricos, certo? Então, vamos inicialmente falar, né, de uma forma mais realista, né, de cálculo da susceptibilidade elétrica, né? Vamos falar sobre polarizabilidade molecular, né? Vamos generalizar o conceito da função permissividade. Vamos ver o que acontece com os materiais no regime de altas frequências, né? E vamos ver como essa função também pode ser usada para descrever metais em baixas frequências, né? Ou em qualquer frequência, mas a gente vai mostrar aqui a função de elétrica em baixa frequência, mostra exatamente como surge a condutividade do material, qual é a conexão entre condutividade e permissividade, certo? As referências para essa aula, nosso capítulo 7, parte 2, né? Tem algumas notas de aula que estão aqui na realidade, mas estão lá também no curso anterior, e a seção 4.5 do Jackson, né? Bom, a gente tem que levar em conta, porque nosso modelamento da função permissividade a gente tem que obter a relação entre momento induzido e campo aplicado, né? Certo? Num material, o campo que atua num dipolo não é o campo externo só. É o campo externo, mas o campo de reação do próprio material, certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tá? Então, se você for ver direitinho, tá certo? Como é que é o campo do material? Você tem um valor médio, que é aquele campo que aparece nas equações de Maxwell, né? A gente pega a densidade de carga no volume diferencial, muitos átomos, calcula um valor médio mais ou menos. Mas no campo, se você for olhar dentro do material, você tem variações significativas do campo em torno desse valor médio, né? Essa dimensão aqui é da ordem da distância entre átomos ou moléculas. Então a coisa varia abruptamente, mas em torno de uma média. O que aparece na equação de Maxwell é isso aqui, certo? O campo real é esse azul aqui. Tá? Então o que a gente quer saber é como levar em conta o fato de o campo variar, né? E para determinar a relação entre momento de dipolo e campo aplicado, porque essa relação é importante para a determinação da função permissividade. No momento de dipolo eu obtenho polarização, da polarização eu obtenho uso a relação constitutiva e obtenho o epsilon do material. Então, a gente precisa determinar a relação entre P e E. O campo elétrico é o valor real, esse valor é barra, a gente vai chamar do valor macroscópico, aquele campo utilizado nas equações de Maxwell. O que aparece nas equações de Maxwell, essas quantidades são todas macroscópicas, né? Polarização e D, certo? Então, como eu falei agora, né, que esses campos das equações de Maxwell são, na realidade, campos macroscópicos, pois levam em consideração os valores médios de cargas e dipolos de volumes pequenos, comparado com a escala de variação. E alguns detalhes são perdidos nessa média, certo? Então, a gente vai olhar com mais detalhe aí, para a gente ver direito, né, como é que a gente chega, né, na função permissividade. Primeiro, os conceitos: susceptibilidade elétrica, relação entre campos macroscópicos, né, polarização e campo elétrico. Tem uma conexão meio linear, é claro que a gente está falando meio linear simples, né? Uma linearidade, que é a susceptibilidade elétrica obtida daqui. Calcula a polarização macroscópica, campo macroscópico, você tem a susceptibilidade. Permissividade elétrica em meios lineares, você pode obter da relação constitutiva original, que é essa aqui, D igual a epsilon 0 mais P. Isso, tudo a grandeza macroscópica, esses barras aqui estão mostrando isso, tá certo? Então você tem aqui o epsilon, né? Usando essa relação aqui, certo? Então você vê que a permissividade deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais visível, né? Diretamente relacionada à susceptibilidade elétrica, certo? Bom, de onde vem a polarização, né? É uma média, tá certo? É uma densidade de dipolos. É a densidade de dipolos, aliás, é a densidade de momento de dipolo, que é a densidade de dipolos vezes o momento de dipolo de cada
átomo ou molécula submetido ao campo, certo? Né? Então, esse N aqui é a densidade de dipolos. A polarizabilidade, que é a relação importante aqui no caso, é a relação entre o momento de dipolo e o campo real atuando no dipolo. O campo real não é o campo macroscópico, é o campo real, de tudo que tiver em torno do dipolo, certo? Então, a gente precisa, então, determinar quem é essa função polarizabilidade. Uma vez determinada, eu posso sair relacionando, né? Polarização, daí vou na relação constitutiva e obtenho a função permissividade. Então, meu objetivo é saber relacionar isso, certo? Dimensão física, né? Isso aqui é unidade de P vezes volume, né? Isso aqui é unidade de P vezes unidade de volume. Unidade de epsilon zero, né? Certo? Se você for ver isso aqui, vai dar unidade de metro de volume, tá certo? A polarizabilidade de um átomo ou molécula, né? Muito bem. Bom, qual é o campo real atuando no dipolo, né? O campo real é o campo médio mais algum campo de correção. Tá? Que esse campo de correção ele leva em conta o efeito dos dipolos próximos do dipolo sob consideração e os distantes também, tá certo? Esse aqui está meio parado, né? O campo médio é aquele advindo dos dipolos próximos do dipolo sob consideração, mais o campo médio dos dipolos distantes, mais o campo externo. Esse é o campo médio, tá certo? Bom, o campo dos dipolos próximos, médio, é aquele calculado do ponto de vista macroscópico. Né? Do distante também, do ponto de vista macroscópico, e o externo é o campo aplicado. Então, o campo real vai ser campo dos dipolos próximos, real, certo? Mais o campo dos dipolos distantes, que pode ser calculado no regime macroscópico, mais o campo externo. Né? Bom, o campo real dos dipolos próximos, como é que a gente vai calcular isso aí? Que é essa contribuição que eu preciso determinar. Eu preciso saber quem é o campo real atuando sobre o dipolo, eu quebrei desse jeito. Né? A minha questão é quem é o campo real próximo, né? Certo? Bom, o campo médio é o campo dos dipolos próximos de macroscópico, mais o distante de macroscópico, mais o campo externo. O campo real é o campo dos dipolos próximos, mais o campo distante, que pode ser calculado no regime macroscópico, mais o campo externo. Então, tem uma diferença entre essas duas quantidades, que é o campo de correção. Certo? O campo de correção é a diferença dessas duas coisas. É o campo dos dipolos próximos, menos o campo dos dipolos próximos no regime macroscópico. Certo? A diferença entre E e barra, né? Então, observe, né? Só para vocês entenderem bem essa confusão toda, certo? O campo que atua no dipolo é o campo macroscópico mais... Isso aqui é um básico, não é vetor não, tá, pessoal? Campo no regime macroscópico mais um campo de correção. Eu acabei de mostrar que o campo de correção é dado por o campo real dos dipolos próximos, certo? Menos o campo macroscópico, calculado no sentido macroscópico dos dipolos próximos. Né? Então, esse é o campo de correção. Então, para calcular o campo atuando sobre o dipolo, eu calculo o campo médio, eu tenho um campo macroscópico, mais um campo de correção que é calculado dessa forma. Isso aqui a gente sabe calcular, certo? Vou mostrar agora como é que calcula. Né? Isso aqui a gente vai fazer algumas considerações sobre isso, certo? Então, a pergunta é, quem é o campo dos dipolos próximos no regime macroscópico? A gente admite que em torno do dipolo você tem uma esfera imaginária, né? Com um determinado raio, certo? Chama de R. Esse raio dessa esfera é grande em relação à distância entre átomos.
e o dipolo está no centro da esfera. Então, o que tiver aqui dentro, se eu tiver muitos átomos, tá certo? Nessa aproximação, eu vou usar a aproximação macroscópica, ou seja, como se tivesse uma densidade de polos aqui nessa esfera. Eu quero calcular o campo desses dipolos próximos nesse regime, né, médio, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Uma esfera polarizada, e a pergunta é quem é o campo da esfera polarizada no centro. Então, se eu fizer isso, eu estou calculando o campo dos dipolos próximos sobre o dipolo central no regime macroscópico, que tem essa barra aqui, certo? Bom, isso aí é o cálculo do campo de uma esfera polarizada, com polarização P. A gente já calculou lá na graduação de eletromagnetismo, tá certo? No centro da esfera, né? Vai calcular, quer dizer, já calculou em eletromagnetismo avançado também, né? Exatamente, né, mas especificamente no centro. Então, o cálculo é simples, né? Usar o conceito de cargas de polarização, tá certo? Né? Você tem aí uma esfera polarizada, né? Chama de raio R, tá certo? Uniformemente, digamos que o eixo Z é esse aqui, certo? Então, uma esfera que está uniformemente polarizada. Aqui não tem nada, certo? Porque eu separei o resto o que está fora da esfera, não existe. É uma outra contribuição que já está computada lá. Eu só quero calcular o campo dos dipolos aqui dentro. Se eu sei a polarização, e se a polarização é constante nessa esfera, né? Eu represento essa esfera por cargas de polarização. No volume, tem uma densidade de carga de polarização menos divergente de P, certo? E na superfície tem uma densidade de carga de polarização que é P escalar anormal para fora da superfície. Como esse P é constante, isso aqui dá zero. Então só aparece carga de polarização na superfície. A normal é o versor AR. O P está fazendo isso, né? Que está um ângulo θ, certo? Então você tem esse ρBS vai ser dado por P normal, tá certo? P normal. Né? Esse P escalar N. Ou seja, o campo aqui no centro, o campo dos dipolos próximos no regime macroscópico, que é uma parte do campo de correção, vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, integral de superfície, da densidade de carga, que é esse P normal aqui, de ômega, de sigma, né? Vetor posição na origem, que é 0, menos vetor posição no ponto onde tem a carga, que é A, e aí você tem o AR', né? Sobre 4π0, módulo da distância ao cubo, que dá A3. Né? Essa é a fórmula que a gente usa para calcular o campo, tá certo? Né? Essa integral aqui só vai ter uma componente resultante, que é na componente Z. Se você calcular as outras componentes, elas se cancelam, tá certo? Então, no fim, dá essa integral aqui, que está aqui na nota de aula. Né? Esse aqui é o P normal. Aqui dá R3, né? R2, isso aqui é a área da esfera, elemento de área, certo? Então, você tem essa contribuição aqui que dá proporcional a cosseno de θ', né? Θ' é a variável de integração. E aparece a coordenada Z, que por sua vez é R, que é o raio da esfera, cosseno de θ'. Essa integral é uma integral na variável angular, o elemento de ângulo sólido é seno θ', de θ', de φ', né? A integral do AR dá sua contribuição na direção menos Z, tá certo? Então, esse aqui já é um campo que atua no dipolo no sentido Z, né? Aquela forma que eu mostrei na vetorial. Então, quando calcular essa integral, né, com esses fatores todos, você vai ter cosseno ao quadrado, seno de θ, etc., né?
Então, você calcula, dá esse fator aqui que é conhecido, certo? É o campo de despolarização de uma esfera. Uma esfera polarizada produz um campo de despolarização em seu interior, que é dado por essa quantidade aqui, menos P sobre 3ε0, certo? Isso é tema de curso de graduação e na pós-graduação também, no eletromagnético avançado. A gente mostra isso aí, certo? Então, em resumo, o campo de correção, que a gente acabou de falar, né? Que é o campo exato dos dipolos próximos, mais o campo macroscópico dos dipolos próximos, menos esse campo, né? Como esse campo é menos P sobre 3ε0, menos com menos dá mais. Então, o campo de correção que eu tenho que adicionar é dado por essa expressão. Então, a pergunta é: quem é esse campo mais exato, né? O campo correto dos dipolos próximos? É a soma vetorial dos campos dos dipolos que estão em torno do átomo, certo? Se for um cristal cúbico, esse campo dá zero. Não é trivial se mostrar. Você pode mostrar que dá zero, porque os dipolos estão orientados em direções diferentes, em princípio, né? Vão dar uma contribuição nula no centro. Se for um material amorfo em que os dipolos estão orientados mais ou menos aleatoriamente, também dá zero. E para outras simetrias dá mais ou menos igual a zero esse campo. Então, na prática, esse campo aqui, ele tem uma contribuição resultante nula, e o campo de correção nada mais é do que esse P sobre 3 ε0, certo? Bom, então, com isso, a gente tem o quê, né? Vamos agora voltar à formulação original aqui, certo? O campo que atua no dipolo é barra mais E de correção. Né? É o campo macroscópico mais o campo de correção, que é P barra sobre 3ε0. Né? P, por sua vez, é ε0, susceptibilidade elétrica, vezes E. Né? Susceptibilidade, por sua vez, é relacionada à permissividade por essa relação. Né? Quando a gente faz isso tudo, tá certo? A gente tira aqui o seguinte. Então, vamos fazer, né? Isso aqui vai dar E mais P, né? Que é a densidade de polos, tá certo? NP, certo? Sobre 3ε0. Isso aqui é polarizabilidade vezes o campo. Isso aqui vai dar E mais N sobre 3ε0, polarizabilidade, vezes o campo atuando, que é isto aqui, né? O campo que atua, certo? É E mais P sobre 3ε0, certo? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Peraí, deixa eu só entender. O que é isso aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui que eu misturei duas coisas aqui. Peraí. O momento de dipolo é igual a polarizabilidade, esqueci de ε0, polarizabilidade vezes o campo que atua no átomo. Né? O campo que atua no átomo é barra, né? Vou fazer essa conta direita aqui para poder entender esse resultado que vai dar aqui. Polarizabilidade, campo elétrico é o campo macroscópico mais P sobre 3ε0, tá certo? Ok? P, por sua vez, tem uma relação entre a polarização e a densidade de polos, que é densidade vezes P. Se eu multiplicar por N todo mundo, certo? Eu fico com NP, que vai dar polarização, igual a ε0, densidade de polos, é esse eta, é barra, mais P
maiúsculo sobre 3 epsilon zero. Muito bem. Essa relação, usando o fato que P, por sua vez, é epsilon zero, susceptibilidade vezes o campo, com essas duas relações, eu tenho uma conexão entre susceptibilidade e polarizabilidade, certo? Tenho duas relações, eu obtenho uma relação entre essa susceptibilidade e a polarizabilidade. E a relação é essa aqui, certo? Você, uma vez faz as continhas, né, você obtém esse resultado aqui. A susceptibilidade elétrica é relacionada à polarizabilidade por essa relação, né, que aparece a densidade de polos, certo? Eu posso inverter essa equação e obter a polarizabilidade em termos da permissividade. Porque isso aqui, certo? Isso aqui é associado à permissividade relativa, né? 1 mais Q, certo? Ou seja, substituindo aqui, eu posso extrair o eta em função deste parâmetro, certo? Então, quer dizer que eu tenho um parâmetro microscópico, que é a polarizabilidade, em função de uma medida, de um parâmetro que é medido em laboratório, que é a permissividade elétrica, certo? Ok? Essa relação aqui, né? Isso aqui para cada material, para cada tipo de material tem um certo valor, então, isso aqui, certo? Essa razão, né, é proporcional a n vezes zeta, né? Se você fizer o cálculo aqui, epsilon r menos 1 sobre epsilon r mais 2 é igual a n eta sobre 3, né? É proporcional à densidade de polos, certo? Uma relação importante é a relação chamada relação de Clausius-Mozotti, certo? Tem importância em algumas áreas da física, né? A gente não está muito interessado nisso, mas é importante observar o seguinte, certo? Onde é que está a relação aqui? Tá aí, deixa eu ver. Está aqui, né? Pronto. Essa relação aqui de cima, né? Em materiais rarefeitos, em que epsilon r é próximo de 1, certo? Isso aqui dá 3, né? Cancela com isso. Então, em gases, o epsilon r, né, é aproximadamente quanto, né? N eta, né? Então, eu calculo a polarizabilidade, multiplico por n e tenho a permissividade elétrica relativa, certo? Né? Se você tem epsilon r muito grande, muito maior que 1, certo? Isso aqui dá aproximadamente epsilon r, né? E você vai ter a densidade, isso aqui dá 1 mais ou menos, certo? Então, em sólidos altamente densos, né, a polarizabilidade é aproximadamente igual a 3 sobre n, tá certo? Onde n é a densidade de polos, né? Certo? Bom, o que é importante aqui é verificar que, né, o que a gente fez de diferente agora que não fez antes. Antes, a gente falou que epsilon r era igual a n vezes a polarizabilidade. No fundo, na aula anterior, a gente calculou a polarizabilidade, multiplicou por n e disse que era igual a permissividade. Mas não é isso. A relação entre essas duas coisas é essa relação mais complicada, mais geral, certo? Então, uma vez eu calcular a polarizabilidade, eu tenho como calcular a permissividade relativa. Tá? Polarizabilidade é a relação entre campo aplicado no dipolo e a resposta das coordenadas dos vários componentes desse dipolo, certo? Desse átomo ou molécula. Né? Esse que vai dar a polarizabilidade. Então, calculando isso aí, eu tenho como calcular a permissividade relativa usando essa fórmula. Né? É isso que ele vai fazer agora. Né? Então, vamos considerar agora a generalização da função permissividade para um átomo mais complicado agora, com mais elétrons, e vamos levar em conta todas as cargas que faz parte do átomo, tá certo? Suponha que o nosso modelo, o nosso sólido é constituído de átomos, né? A gente vai em cada átomo, vai calcular a resposta das coordenadas das várias cargas que fazem parte desse sistema, tá certo? Usando um sistema semelhante ao que a gente falou anteriormente. Então, só para a gente observar, o nosso átomo, né? A coordenada do elétron é xi, massa do elétron é m,
carga é menos Q, constante de amortecimento é gama I, frequência natural, frequência de ressonância é ômega I. Tá? O núcleo, por sua vez, que é um componente pesado, certo? Tem a massa do núcleo, né? Muito maior do que a massa de cada elétron, certo? Carga total, ZQ, Z é o número atômico, constante de amortecimento gama zero, frequência de ressonância ômega zero. Tá? Vamos aplicar o campo. Esse é o campo real que está atuando no átomo, né? A gente vai obter a relação entre o momento de dipolo induzido e o campo aplicado. Essa relação chama-se polarizabilidade do átomo. Certo? Então vamos lá. Quais são os parâmetros? Né? Massa do núcleo. Ele tem nêutrons e prótons, né? É pesado, certo? M. O iésimo elétron tem a mesma massa, massa M, todos a mesma massa, né? Carga do núcleo é ZQ, carga de cada elétron é menos Q. Constante de amortecimento gama zero do núcleo, para cada elétron é gama I, certo? Então, I igual a zero é o núcleo, I igual a 1 até Z são elétrons, né? A gente está enumerando aqui, certo? Frequência de ressonância e a posição, certo? A posição do núcleo é a posição de equilíbrio dele, mais as flutuações dessa posição devido a campo aplicado, né? Certo? Ao campo externo. E a posição dos elétrons, né? A posição de equilíbrio, mais esse Rzinho aí, certo? Bom, momento de dipolo de uma distribuição de cargas, definição de eletromagnetismo, né? Certo? É o momento das cargas, é QI vezes XI em todo I igual a zero até Z, tá certo? Bom, se o átomo é não polar, no equilíbrio, né? Se isso aqui está no equilíbrio, P igual a zero. Suponha que o átomo seja não polar para simplificar o caso, né? Então, se você faz essa soma aí, vamos calcular, né? Para isso aqui dar zero, como é que fica? Você pode ver alguns resultados aqui que não são muito aparentes, né? No equilíbrio, tá certo? Quer dizer que x0 é igual a x equilíbrio de zero, né? E xi é igual a x equilíbrio de I, né? Certo? O momento de dipolo vai ser a carga do núcleo, que é ZQ, x equilíbrio de zero, mais soma de I igual a 1 até Z. A carga dos elétrons é menos que, né? X equilíbrio do iésimo elétron, certo? Ou seja, o que nós temos aí, né? Esse aqui cancela, então você tem X equilíbrio no equilíbrio, né? Você tem isso aqui, 1 sobre Z X equilíbrio de I, certo? É o resultado que a gente obtém, que é essa expressão que a gente mostrou aí, né? Ok? Bom, vamos aplicar então um campo elétrico na direção X, né? Podia ser porque é o mesmo modelo que a gente fez antes, né? Então, o que acontece com a iésima carga? A equação de movimento é a mesma, né? Massa vezes aceleração é igual a carga, força elétrica, força viscosa e a força elástica. A força elástica é xi, é proporcional a xi menos x de equilíbrio, tá certo? É o desvio em relação ao x de equilíbrio, né? Isso aqui a gente chama de RI, certo? dxi dt é derivada de x de equilíbrio a zero, vai dar dRI dt, né? Derivada primeira é a derivada de RI apenas, porque a posição de equilíbrio é constante. E aqui você tem a equação de movimento, então, para quem? Para as flutuações de posição, né? Das várias cargas, incluindo o núcleo, tá, pessoal? A gente está botando todo mundo, calculando O que ele está fazendo? Ele quer calcular as coordenadas de todo mundo e depois usar a fórmula do momento de dipolo e somar aqueles momentos todinhos, para dar o momento de dipolo do átomo como um todo, certo? Bom, se a iésima coordenada tem componente x, y e z, né?
Então você tem mais uma vez 3 equações diferenciais, uma para cada componente. A gente já fez isso antes, né? Agora está fazendo agora para cada carga, tá certo? Na direção X você tem a modulação devido ao campo, nas outras direções não tem campo, né? É igual a zero, certo? Como falamos antes, a solução dessas coordenadas de psi é aquela solução amortecida, oscilatória amortecida, né? Assumindo que as frequências de ressonância sejam grandes em relação à constante de amortecimento. Então, se está fora do equilíbrio, decai para zero, então atinge a posição de equilíbrio e só sobra, aqui aparece a frequência natural de oscilação, né? Semelhante ao que ele definiu anteriormente, certo? Então, se você faz no regime fasorial, um campo aplicado na direção Z, são X, aliás, a coordenada aí vai ser também um fasor, né? Associado a um fasor XI. E a gente pode, naquela equação diferencial, fazer o quê? Onde tiver DDT, J ômega, né? Certo? Então, você fica com a equação semelhante àquela equação que ele derivou na aula passada, certo? Que depois, aproximadamente, pode dar uma lorentziana aqui, se você aproximar. Mas a resposta correta é essa, né? E daí nós vamos agora calcular a polarizabilidade. Aliás, o momento de polo, né? O momento de polo está aqui, ó. Aqui está o momento de polo, certo? É a soma dos momentos. Observe que a definição correta, né? A posição de cada carga, né? X de equilíbrio mais a posição RI, certo? A contribuição de soma de QI X de equilíbrio de deu zero, como a gente falou antes. O momento de polo, o átomo é não polar, então fica só essas quantidades. E RI, por sua vez, só é a coordenada X, tá certo? Que está aqui, né? Então, nós assim obtemos a relação entre o fasor P induzido e o campo elétrico, né? E P, por sua vez, é a fórmula, né? Somatório de QI XI, certo? Então, o que a gente obtém, né? A resposta do material. Então, o momento de polo vai ser a contribuição do núcleo de carga ZQ, coordenada, isso aqui é a coordenada de flutuação do núcleo, né? É o R0, tá certo? Só tem a componente X. É induzido na direção X, tá certo? Mais a contribuição dos elétrons, né? E quando ele joga, então, as respostas que a gente acabou de determinar, a gente tem essa fórmula generalizada, essa função de frequência generalizada, contribuição do núcleo, contribuição dos elétrons, certo? E isso define o quê? A relação entre P e E é o que a gente chama de polarizabilidade. Calculada a polarizabilidade do material, eu tenho, então, a permissividade naquela relação mais geral que a gente demonstrou agora há pouco, certo? Então, com a polarizabilidade, que é só tirar o campo elétrico daqui, a polarizabilidade está aqui, né? Isso aqui é a polarizabilidade do material, né? Certo? A gente vai mexer um pouquinho nessas coisas, né? Observar aqui significado de cada parâmetro desse, certo? Primeiro que a gente observa que tem várias ressonâncias, né? Existem várias ressonâncias. A gente observa isso no espectro de absorção dos materiais. Ressoa em vários lugares, infravermelho, né? Micro-ondas, ultravioleta. É porque tem contribuições vindo de vários lugares, tá certo? Essas frequências estão em todo canto. As frequências de ressonância, certo? Bom, e daí como é que se obtém a permissibilidade relativa? Bom, da fórmula exata, que é essa fórmula aqui. Calculou eta, você calcula εr. Que é essa função que a gente precisa para jogar nas equações de Maxwell, para ver como é que o campo se propaga no material. Ele vai aparecer no fator de propagação, certo? Então, é importante saber como é que é esse εr, né? Então, essa quantidade aqui, certo? Vou chamar de f de ômega.
que isso aí, tá certo? Esse f de ômega aqui, quando o epsilon é próximo de 1, certo? Ele é aproximadamente, para epsilon é muito próximo de 1, f de ômega é aproximadamente epsilon r menos 1. Se f de ômega se reduz, ou seja, o epsilon r seria calculado como a gente calculou originalmente, sem usar essa questão de campo próximo, etc. Né? Se os dipolos são muito afastados, aquela questão de campo próximo não é muito importante. Né? Então, o epsilon, a fórmula para o epsilon que a gente calculou, a relação original pode ser usada. Caso contrário, usa a relação mais geral, certo? Esse f de ômega, né, é n vezes a polarizabilidade. N vezes isso aqui, ó, certo? Por que é importante? Eu reforço, né? Porque se for um gás, epsilon r vai ser mais ou menos igual a 1 mais f de ômega, que é n vezes zeta. Certo? É n vezes isso. É a forma original que a gente tinha antes. A gente só tinha para uma ressonância. Essa seria a forma que a gente obteria, né, se tivesse uma ressonância só, que a gente obteria antes. 1 mais alguma coisa. Né? Caso contrário, dá uma função mais complicada, certo? Então, a função que aparece na função permissividade é essa função aqui. Tá? Observe, né? O que eu estou querendo dizer é, calculado o f de ômega, eu sei quem é epsilon r. Basta calcular essa expressão aqui, certo? Eu não sei se tem aqui uma expressão para ela. Bom, e aí está a expressão para f de ômega, né? Vamos assumir, certo? É claro que às vezes tem grupos de elétrons com propriedades parecidas, com frequência de ressonância muito próxima, certo? Então a gente vai assumir que existam K grupos de elétrons. O késimo grupo de elétrons, a gente não sabe quantos elétrons tem nesse késimo grupo, mas tem FK elétrons com frequência de ressonância, digamos, muito próxima, né? Vou chamar aqui a mesma frequência, certo? Mesma constante amortecendo. São elétrons que têm propriedades semelhantes, certo? Isso aqui é a degenerescência de física, né? O pessoal fala. Né? A gente bota alguns materiais com propriedades, algum nível de energia muito próximo, né? A gente vai ter isso aí. Então, nesse caso, observe que eu sempre estou separando o núcleo do resto, né? Então, eu tenho aqui K grupos, certo? E aparece um fator FK, ou seja, essa soma ainda tem todas as cargas, né? A soma desses números dá um número de elétrons, Z, certo? Que é o número atômico, né? Bom, então o que é importante? Essa função, como é que ela se comporta, né? Função f de ômega. É aquela função que a gente falou, tá certo? É a generalização daquela função, uma só que a gente mostrou. A gente tem uma função que faz isso, né? A parte real e a parte imaginária faz isso, né? Você tem várias ressonâncias no espectro do material, certo? O real de F e imaginário de F são parecidos com epsilon, tá certo? Epsilon, ou seja, a parte imaginária de F é mais ou menos o epsilon das linhas, né, se ele não levar em consideração aquele campo próximo, né? E a parte real, 1 mais a parte real é o epsilon linha. Né? Tá? Então, isso aqui está errado, viu, pessoal? Epsilon é igual a 1, não é isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso aqui está errado, tem um erro aqui. Se epsilon r é próximo de 1, certo? Então, epsilon r é aproximadamente 1 mais f de ômega. Certo? A parte real vai ser 1 mais a parte real, a parte imaginária vai ser só a parte imaginária. Tá? Bem, vamos ver algumas consequências dessa função permissividade. Né? No limite de altas frequências, aparece um conceito chamado frequência de plasma. Né? Vamos ver o que quer dizer. Certo? Então, imagine que você tem uma frequência, que a frequência de campo ligado é tão alta que você passou todas as ressonâncias possíveis do material. Certo? Né? Então, o que acontece aqui? Vamos olhar para a expressão para... Isso aqui é o epsilon, né? Certo?
Eu estou aqui mais ou menos desprezando aquele fator lá, tá? Vamos dizer que epsilon relativo seja a função f de ômega, tá certo? Para ômega muito grande, né? Porque observe, quando o ômega é muito grande, a frequência é muito alta, certo? Esse fator f é pequeno, né? E a permissividade é muito aproximadamente igual a 1, tá? Primeira propriedade. Se a frequência é muito alta aqui, o denominador começa, isso aqui se torna muito pequeno. O denominador é muito grande, né? Tá certo? Né? Ômega é muito grande, então o denominador é muito grande. Então, esses parâmetros é muito pequeno. Então, epsilon r se torna próximo de 1. Então, epsilon r é aproximadamente 1 mais essa correçãozinha aí, certo? F de ômega. Tá? O que acontece para a frequência muito grande? Isso aqui domina o denominador. Esse é o termo dominante. Vai ficar só ômega menos ômega 2 aqui, certo? E aqui também, menos ômega 2. Então, você passou toda a ressonância, então, uma frequência altíssima. Como é que fica a função resposta? Aqui eu já tirei toda a ressonância, ficou só ômega 2 embaixo, né? E aqui está a contribuição dos elétrons. Tá? A gente jogou fora todo mundo que não é pequeno comparado com a frequência. Certo? Então, fica um fator 1 sobre ômega 2, né? N ZQ2 sobre M epsilon 0, M é a massa do núcleo. E aqui você tem, bom, esse ômega sai, a soma de FK da Z, certo? Então fica NZ Q2, né? Então, a função permissividade assume essa forma aqui, ó. 1 menos ômega P ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Certo? Frequência muito alta, né? Bom, quem é a frequência ômega P? Vamos ver direitinho quem é. Bom, ômega P ao quadrado é o que está aqui, tá certo? É a frequência de plasma do material. E vamos ver o que quer dizer essa frequência de plasma, né? Vamos ver exatamente quanto é que dá, certo? Isso aqui vai dar N densidade de dipolos, ZQ2, massa do núcleo epsilon 0, e aqui tem o segundo fator, tá certo? Bota em evidência isso aqui, né? Epsilon 0 fica 1 sobre a massa do núcleo, mais 1 sobre Z vezes a massa do elétron, certo? Ora, massa de um próton é 1.840 vezes a massa do elétron, certo? Né? Você tem um bocado de próton, né, no núcleo, tá certo? Isso aqui é muito maior do que isso, certo? Então, isso aqui domina. Então, isso aqui é aproximadamente 1 sobre Z, massa do elétron. Né? Z cancela com Z2, fica NZ, carga do elétron quadrado, massa do elétron embaixo. Né? Então, a frequência de plasma, na realidade, é muito aproximadamente igual ao quê, né? A densidade de elétrons, que é isso aqui, ó, Z vezes a densidade de átomos. Um átomo tem Z elétrons, né? Densidade de elétrons, carga ao quadrado sobre massa do elétron, epsilon 0. Tá? Então, essa densidade é a densidade total de elétrons, sejam eles livres ou ligados, tá certo? Tá? Esse resultado para meios dielétricos é aplicado apenas no regime ômega maior que ômega P. Certo? Essa permissividade, na realidade, né, isso aqui é pequeno, tá certo? Ômega é muito grande, eu já passei a frequência de plasma no material, né? Então isso é pequeno. O material se comporta como um plasma, um gás de elétrons o quê? Livres. É como se você não tem mais ressonância, né? Acabou. Ressonância é quando tem aquele fator no denominador, certo? Quando não tem ressonância, é a função simples da frequência monotônica, né? Todos os elétrons oscilam na frequência do campo aplicado, né? Como se fossem elétrons praticamente soltos, sem ressonância. A força restauradora é pequena em relação à energia do campo, digamos assim, né? A energia do fóton, né? Digamos assim, muito alta, certo? Então, todo mundo assim. Então, o material se transforma num material totalmente
o epsilon R, observe que ele é menor do que 1, tá certo? Ômega é muito maior que o ômega p, esse aqui é menor que 1. Então, frequência altíssima, a permissividade é menor que 1. E qualquer material fica transparente, né? A radiação passa por dentro do material e vai-se embora. Né? Raio-X, né? Passa por dentro, tá? Quanto maior a frequência, mais transparente vai ser o material. Mais fácil vai ser a sua passagem, certo? Ok? Sim, passa por dentro. Tá? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está com um modelamento clássico, simples, para explicar um bocado de coisa interessante, que a gente sabe, né, que existe, é baseado nessa função. Né? A gente está falando de uma função que é a função de elétrica, tem a permeabilidade, também pode ter propriedades semelhantes, né? E outros materiais, condutividade também, certo? Como é que a gente representa metais usando permissividade? Né? A gente pode descrever metais com sua permissividade, considerando que é uma fração de elétrons que são livres. Né? Elétron livre é quando a força de restauração, força restauradora, aquela F igual a Kx, né? É nula. Certo? Ou seja, a frequência m ômega ao quadrado, né? Igual a zero, ou seja, ômega zero igual a zero. Não tem frequência de ressonância. Um elétron livre não tem a força restauradora, ou seja, equivalentemente não tem frequência de ressonância. Então, pega um pedaço dos elétrons do nosso material, deixa ele livre, ou seja, um grupo de elétrons é o grupo de elétrons que é livre. Esse grupo tem frequência de ressonância nula, certo? Então, o que vai acontecer? Bom, os elétrons ligados vão ser excitados pelo campo, que inclui os efeitos de polarização. Vamos agrupar os primeiros K-1 grupos, né? E os que sobraram, o último grupo, a gente dedica aos elétrons livres. Esses têm totalmente livres, né? Certo? Na verdade, esses elétrons veem só o campo, eles não veem esse campo, essa coisa que a gente falou do campo próximo. O elétron livre ele está passando no material, ele está vendo o campo médio. Ele não vê aquela questão do campo próximo, né? Então, se a gente separar as contribuições de elétrons ligados e elétrons livres, a gente vai conseguir ver a função dielétrica do metal, certo? Então, PB, né, B de bound, vai ser o momento dipolo associado aos elétrons ligados, e ao núcleo também, que está lá, né, no meio, né, da história. E PF é momento dipolo free, certo? Momento dipolo associado aos elétrons livres, né? O ρB é conectado o PB é conectado à polarizabilidade. Né, a gente volta à discussão de campo próximo, que a gente precisou, né, diferenciar campo real de campo macroscópico, apareceu aquele P sobre 3ε0. No caso dos elétrons livres, não tem esse campo próximo, porque a gente tem um campo, o elétron está transitando, tá certo? Está pegando um valor médio do campo, mais ou menos, né? Então, a polarizabilidade dos elétrons livres, né, não leva em conta aquela questão de campo próximo, que nem os elétrons ligados, né? Certo? Então, aqui tem uma diferença, né? O PB é diferente, a polarizabilidade do elétron livre é diferente daquele ligado, né? Certo? Bom, quando a gente faz isso aí, a gente obtém duas expressões, uma para a polarizabilidade dos elétrons ligados, que é semelhante ao que a gente já escreveu antes, certo? Né? Mesma coisa. Esses têm frequência de ressonância, né? Tem núcleo aqui, tem os elétrons ligados com suas frequências de ressonância, e os elétrons livres, por sua vez, tem frequência de ressonância nula, ou seja, isso aqui foi colocado em zero, então ficou menos ômega 2 aqui. Aqui tem essa constante de amortecimento, que tem a ver com as colisões de elétrons, né? Que a gente estuda em condução elétrica, certo? Bom, e daí você calcula a polarizabilidade total do material, né? Calcula o momento dipolo total, N vezes PB mais PF, tá certo? A densidade de polos. E daí você tem... bom, eu não vou fazer essa contaria aqui não, tá certo? Eu deixo para vocês verificarem, né? É só uma forma de separar, a gente vai agrupar uma parte da função que tem ressonância e uma parte que tem contribuições ligadas. Isso aqui tudinho é só para determinar a função dielétrica, tá certo? O que se mostra é que
a permissividade, tá certo? Fica com essa função aqui. Isso aqui, peraí, viu? Só um minutinho, tá certo? Isso aqui tenta voltar a mais, né? Tá certo. Não, tem uma contribuição dos elétrons ligados. Essa contribuição tem o quê? Tem ressonâncias, né? Algumas ressonâncias aparecem, tá certo? Mas junto com isso aparece essa contribuição dos elétrons livres. Aparece um bocado de coisa aqui na frente, tá certo? Mas essencialmente é um fator e a função de frequência tradicional quando você fala de elétrons livres, né? Aqui aparece a frequência de plasma, que é esse parâmetro aqui, certo? Aqui tem a densidade de elétrons livres, ó. FK é o grupo de elétrons que é livre, né? N vezes FK observe, né? Alguns elétrons do átomo foram liberados, eles estão soltos, certo? Né? Então, NFK, que a densidade de átomos é N maiúsculo, né? Então, vezes FK é a densidade de elétrons livres. Né? Então, você tem aqui, ó, NFK, a densidade N minúsculo aqui de elétrons livres, carga ao quadrado sobre MY0. Né? Certo? Então, aparece essa parte aqui, que não tem muita importância, essa aqui, tá certo? É só um valor de background, né? Um fator de escala na frente e essa função típica da permissividade de metais. Né? Bom, sem entrar em muitos detalhes, né? Porque tem tantos parâmetros, mas isso aqui é um valor, tá certo? A parte real da permissividade de um metal vai ter um fator de background, mais um fator que tem essa dependência típica, né? Que aparece a frequência de Parma ao quadrado sobre frequência ao quadrado. E a parte imaginária, aparece um fator de escala na frente, né? Aqui tem a constante de amortecimento, certo? Por exemplo, né, um gás de elétrons teria uma permissividade mais ou menos 1 menos ômega-p ao quadrado sobre ômega-2, certo? Aqui tem um fator de escala que leva em conta as ressonâncias no material. Mas se fosse um gás de elétrons, só elétrons livres, estaria isso aqui, certo? Isso aqui não apareceria, né? Isso aqui dá 1 mais 2, 3 sobre 3 dá 1. Dá 1 menos ômega-p ao quadrado sobre ômega-2. Tá? Primeira observação, né? Para frequências, isso é válido, né? Quando é metal mesmo, se a frequência for inferior a esse fator, se isso aqui for menor que isto aqui, raiz quadrada disso vezes ômega-p, né? Ômega menor do que esse fator aqui, raiz quadrada, vezes ômega-p, então isso aqui dá que depende, né? Quando isso aqui vai ser menor que zero, se ômega for menor do que essa fração, o epsilon BR fica aqui embaixo, tá vendo? Então, para a frequência inferior a esse número aqui, da frequência de plasma, que isso pode ser da ordem de ômega-p, tá certo? Para a frequência... Esqueça esse fator aqui, isso aqui pode ser 1 mais ou menos, tá certo? Para a frequência da ordem menor do que algo da ordem da frequência de plasma, o material tem permissividade negativa. Tá? Condutor tem essa propriedade. O epsilon real, a parte real, é negativa. Certo? Abaixo da frequência de plasma, né? A função dielétrica, né, tem esse comportamento aqui. A função permissividade, né, essa função aí, é mais ou menos assim. Vamos dizer que aquele fator seja da ordem 1, é algo assim. Ó. Né? Então, nessa região, ômega menor que ômega-p, mais ou menos, né? É aquele fator na frente, você tem epsilon negativo. Passou da frequência de plasma, a permissividade é maior do que zero. Né? O metal é transparente. Né? Se você pegar um filme de ouro fino, se olhar na luz, você vai ver meio esverdeado, certo? Porque verde já começa a passar pelo ouro. Né? Se você pegar prata, você já vê azulado, filme fino de prata, certo?
porque não deixa passar verde, mas azul, que é a frequência mais alta ainda, já está perto da frequência de plasma do ouro, né? Da prata, e você vê azul, certo? E alumínio é mais longe, alumínio é que é longe, você realmente praticamente não vê, certo? Porque a frequência de plasma do alumínio é muito mais distante, certo? Do que do ouro e alumínio, né? Ultravioleta mesmo, certo? Essa parte imaginária aqui, né? Esse gama aqui, deixa eu ver, eu fui para a última página aqui. Esse gama aqui é o inverso do tempo de colisão de elétrons que a gente vê em condução elétrica, tá certo? É 1 sobre tal, né? Do grupo de elétrons, esse K é do késimo grupo, né? Certo? Então, por isso que aparece aqui, ó. Isso aqui é a função de elétrica, mais ou menos, né? Assumindo epsilon de background aproximadamente igual a 1, né? Você tem mais ou menos a aproximação de gás de elétrons, daí você tem a função de elétrica, na parte real, imaginária, que varia com ômega 3 embaixo, certo? Que aparece o tempo de colisão, né? Ok. Observe que tudo isso tem conexão. Eu posso ver um material como não tendo condutividade, tendo permissividade. Ou eu posso separar. Bom, a condutividade está aqui, permissividade está aqui separado. Eu posso fazer isso. Vamos ver mais ou menos como é isso, né? No regime de baixas frequências, como é que eu uso a função permissividade para explicar a condutividade elétrica de materiais? Vamos olhar a equação de Maxwell, a lei de Ampère generalizada, né? Rotacional de H igual a densidade de correntes livres mais densidade de corrente de deslocamento. Se você separa a condutividade da permissividade, daí você faria o quê? Quando a gente faz tradicionalmente, né? J igual a sigma E, né? Sigma E, certo? E D igual a epsilon E, né? Estão separados aqui explicitamente as duas coisas, tá? Isso é como se fosse um sigma efetivo, tá certo? O sigma efetivo do material é sigma mais J ômega epsilon. Assumindo o epsilon real, tá certo? Ou, por outro lado, eu posso ver isso como sendo um epsilon efetivo. J ômega epsilon efetivo vezes E. Então, por exemplo, eu posso não pensar em condutividade, pensar, bom, o material tem a permissividade epsilon, né? E com essa permissividade eu determino a condutividade do material. Certo? Calculando aqui, usando aqui o meu epsilon, né, efetivo. Né? Então, eu posso ver o material como tendo, efetivamente, uma condutividade sigma mais J ômega epsilon, ou uma permissividade, se você olhar aqui, né? Se eu falo que J ômega epsilon efetivo é igual a sigma mais J ômega epsilon, né? Então, é como o meu epsilon efetivo fosse igual a epsilon menos J sigma sobre ômega. Certo? Então, observe, se eu pegar a parte imaginária da minha função permissividade e igualar a sigma sobre ômega, eu determino a condutividade do material. Certo? Então, tanto faz eu separar as propriedades em sigma e epsilon, eu posso botar tudo no epsilon e eu sei como determinar o sigma, né, da parte imaginária da permissividade. Certo? Vamos ver como é que é a função permissividade em baixas frequências, né? Então, voltando lá à expressão, tá certo? Do epsilon do metal, né? A expressão que a gente obteve antes. Para frequências baixas, certo? Esse termo domina esse. Isso aqui é ômega ao quadrado, né? Ômega gama é muito maior do que ômega, certo? Porque a frequência é pequena, né? Se a frequência é alta, ômega domina ômega gama, né? Para baixas frequências, esse termo aqui é muito maior do que esse, certo? Então, isso aqui pode ser escrito como sendo, isso aqui pode ser desprezado, fica só uma função de ômega aqui embaixo, né? Você olhando aqui em cima, né? Aqui está sigma
sobre ômega, certo? Está aqui, ó. Então, a condutividade do material está aqui, nessa parte aqui, certo? Nesse fator aqui, ó. Bota isso aqui da ordem 1, tá certo? Aqui tem frequência de plasma, etc. Aqui tem tempo de colisão, né? Se a gente mexer nessas coisas, certo? A gente vê que a condutividade, né? Que eu acabei de mostrar aqui, né? Está aqui a condutividade. Dada a parte imaginária do epsilon, determina a condutividade do material, certo? Do metal, né? Epsilon do metal. Tem a condutividade do metal, igualando isso aqui a sigma. Isso aqui é 1, isso aqui é a frequência de plasma ao quadrado, né? Então, você vai ter, para correlacionar com as coisas que a gente faz em condução elétrica, né? Isso aqui você pode botar mais ou menos igual a 1, para essa densidade de elétrons, tempo de colisão, que é o quadrado sobre m, que é a fórmula original para a condutividade de um condutor, né? Condutividade de um condutor é aproximadamente densidade de elétrons livres, carga do elétron ao quadrado, tempo de colisão sobre a massa, né? Então, o que a gente está mostrando aqui é que eu posso, se eu quiser analisar o material, seja ele condutor ou dielétrico, eu posso jogar tudo na função dielétrica e jogar nas equações de Maxwell e analisar, certo? A gente vai fazer isso algumas vezes. Vai pegar um metal e vai falar, bom, esse metal tem um epsilon. Tira o sigma, bota só tudo no epsilon, fica mais fácil de entender, certo? O resultado. Não precisa colocar o sigma está dentro do epsilon. Porque essas propriedades são propriedades de transporte, certo? Né? Propriedade de transporte, né? Seja de elétrons que são livres, seja de elétrons que são ligados. Qual é a resposta dessas cargas a um campo aplicado? Não importa se é livre ou ligado. Quando a gente faz esse tipo de interpretação, esse tipo de modelamento, a gente está levando em conta todas as propriedades de condução e de polarização. Certo? Ok? Eu acho que a gente para aqui, né? Essa parte aqui. E continuamos na outra semana que vem, quinta-feira é uma videoaula, certo? Vai ter uma banca, né? Vou estar na banca, então quinta-feira vai ser videoaula. Então segunda-feira a gente retoma presencial, certo?